Olá, subversivas, tudo bem? Bom, mesmo que você seja como eu, que não assiste o BBB, você já percebeu que o programa influencia vários debates na sociedade, né? E um dos assuntos que tá rolando nessa edição é relacionamento aberto, já que dois dos participantes são adeptos desse tipo de relação. Pensando nisso, a gente convidou a Nana Miranda, que é mestra em comunicação social e cofundadora do Não Mono em Foco, para conversarmos um pouco sobre esse assunto e entendermos melhor sobre ele. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto que às vezes é tão polêmico, né? E para a gente entender um pouco mais de como funciona, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite. Sempre gosto muito de falar sobre o assunto, né? Que é um assunto que eu pesquiso, que é muito importante para mim. Então, agradeço o espaço. Eu sou Nana Miranda, tenho 31 anos, sou mineira de Belo Horizonte. Sou cofundadora do Não Mono em Foco, junto com o Newton. Nós formamos o grupo, né, o Não Mono em Foco, em final de 2019, início de 2020, com o objetivo de trazer um debate público, né, sobre o assunto não monogamia, né, com uma perspectiva política, anticolonial, antirracista, anticapitalista, né, e esse desejo veio do encontro que a gente teve, eu, o Newton e a Simone Bispo também, que foi uma das fundadoras também, junto conosco. Nos encontramos num grupo no Facebook, na época, chamado Problemas de Não Mono. E aí, enfim, nos encontramos lá e é um grupo gigantesco, ele ainda existe lá no Facebook, mas acho que o Facebook é uma rede social que talvez tenha diminuído, né, a quantidade de adeptos, né? Eu mesma já não me movimento mais a minha conta lá. Então, nessa época, existia esse grupo com uma discussão muito grande sobre não monogamia, inclusive, acho que foi ali que eu me deparei com diversas discussões que até então eu não tinha acessado sobre não monogamia. Então, ali a gente se encontrou, nos conhecemos, né, com a particularidade de sermos pessoas negras, então a gente via ali a necessidade de racializar um pouco mais a discussão, e aí, a partir disso, nós criamos o Não Mono em Foco e estamos, né, há alguns anos discutindo esse assunto. Muito bom. E eu imagino que nesse grupo devia ter várias dúvidas que a galera tem muito hoje, né? E uma coisa que a gente gostaria de começar falando, que a gente começou falando sobre relacionamento aberto, e aí depois a gente citou não monogamia. E a gente queria que você explicasse a diferença do relacionamento aberto, não monogamia, poliamor, enfim. Eu acho que assim, o termo não monogamia, ele acaba sendo um termo guarda-chuva para dizer respeito a vários tipos, a vários formatos e perspectivas relacionais, né? O relacionamento aberto é um desses modelos, né? Desses formatos. E aí, a minha discussão e o que eu faço de discussão no meu projeto tem uma perspectiva que é política, né? Então, assim, o relacionamento aberto, na verdade, para falar de não monogamia como um todo, a gente precisa se atentar o que a gente chama de monogamia, para falar a verdade, qual é o entendimento de monogamia, para aí sim a gente poder falar sobre essa negativa, né? Essa negação à monogamia, né? Porque a gente está aqui falando de um termo guarda-chuva que é não monogamia, que é a negação da monogamia. Então, vai depender um pouco do que a gente está falando de monogamia, né? Então, assim, acho que no sentido de conceitual da palavra monogamia, né, vai dizer sobre um formato relacional que diz sobre a exclusividade relacional, sobretudo sexual e também afetiva. Então, nesse sentido, né, o relacionamento aberto
ele vai falar sobre uma abertura sexual e também, eventualmente, afetiva desse formato de relacionamento, né, da monogamia. Mas se a gente for parar para pensar na monogamia quanto um sistema relacional que é mais amplo, que é mais abrangente, a gente não está falando só apenas de um modelo de relação, a gente está falando de uma lógica monogâmica, que é uma lógica que vai ditar como a gente se relaciona como um todo em sociedade, né? Então, a monogamia, ela vai além da questão do modelo relacional. Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico, né, que protege as relações monogâmicas. Então, no Brasil, hoje, né, você não pode casar 2 vezes, né? Se a gente for parar para pensar na cultura, né? O que se faz de produtos culturais, né? Música, cinema, TV, né? Novela, livro, tudo tem a ideia da monogamia, né? Então, e aí também as nossas relações, né? Tanto relacionamentos afetivos sexuais como os nossos relacionamentos interpessoais perpassam por uma lógica monogâmica que é exclusivista, né? Então, tem essa perspectiva também. E aí, quando a gente vai falar, né, da não monogamia, com essa perspectiva, que é o que eu trabalho no meu projeto, a gente está falando da monogamia como um sistema que vai além do modelo relacional, né? Então, a crítica que se faz, ela vai além desses relacionamentos afetivos sexuais. Tem a ver com a lógica da família nuclear, né? Tem a ver com a questão de gênero, né? A questão das mulheres, de como as mulheres estão inseridas, né, dentro da lógica monogâmica. Enfim, é uma crítica um pouco mais abrangente, né? Então, para poder falar sobre não monogamia, a gente tem que entender de que monogamia, né, de qual conceito de monogamia a gente tá falando. Uhum. Bom, eu acho que já deu para quem está ouvindo, já deu para perceber que essa não vai ser uma conversa rasa, porque a gente só vai falar sobre abrir o relacionamento ou não. Mas, Nana, então, assim, pegando, né, o conceito que você trabalha da monogamia e da não monogamia, qual que é a origem da monogamia, gente, que difícil, da monogamia que a gente vive hoje, né, nesse conceito de família que a gente vive hoje, que está mudando, mas vamos colocar a família tradicional brasileira. Sim. A monogamia, ela tem a ver com a origem da propriedade privada, assim. A gente está falando de uma época pré-capitalista, né? Mas que tem a ver com essa origem da propriedade privada, né? Onde homens, né? O patriarca, digamos assim, ele era o detentor, né? Da mulher, dos filhos, dos escravos, tudo ali fazia parte desse contexto do que esse homem ele era literalmente dono, né? E aí, para a gente pensar na questão da sucessão, né, o que pertencia a ele, para garantir, né, que aquele patrimônio, aquele bem ia continuar na família, ele precisava ter ali certeza de que aquele filho que estava ali naquele contexto era de fato dele, né? Para poder passar o nome dele para frente, né? Exato. E aí, para garantir, né, para ter certeza, né, que aquele filho era dele, precisou-se ter um controle do corpo da mulher, né? Então, existe o trabalho reprodutivo, né, e o trabalho de controle de corpo mesmo. Então, a mulher ficou inserida nesse contexto, ficando ali, né? Não podendo ter algum outro relacionamento, né? Para que tudo ficasse ali dentro, né, desse contexto e que para que esse homem pudesse ter certeza de que a prole era dele, né? Tanto que para ter esse controle do corpo feminino, os homens eles não deixaram de ter filhos fora desse contexto, né? Mas aí tem a ideia do filho bastardo, que é o filho que ele é ilegítimo, né? Mas
basicamente, resumindo bem, é basicamente isso, assim, a origem da família, né, essa família nuclear monogâmica tem uma relação estreita com essa ideia de propriedade privada, de sucessão, de bens dentro da família. Então, é claro que a família, como a gente conhece hoje, ela passa por transformações sociais ao longo do tempo. Mas a gênese da família, né, de ter o homem provedor, a mulher que está ali para o lar, cuidando dos filhos e da casa, ainda permanece. Ainda que a gente tenha tido algumas mudanças em relação, por exemplo, a mulher podendo ter trabalho fora de casa, mas ainda o trabalho de produção, né? O trabalho de reprodução, o trabalho de cuidado da família ainda é da mulher. Então, a gente tem transformações, mas a gênese mesmo ali da família ainda permanece. Né? Sim. Sim. E é tão bom a gente te ouvir falando, porque a gente sai, muito do que a Jana falou, a gente sai do raso, né? Porque se a gente falar, a gente ouve falar sobre relacionamento aberto, mas tem tanta coisa dentro disso, e acho que foi uma das coisas que eu mais gostei no seu trabalho, justamente de você falar dessa não monogamia política, né? Porque tem toda uma questão envolvida, fala muito dessa questão da sociedade e tal. E aí, uma coisa que a gente queria trazer é justamente, eu não sei se daria para falar sobre essa diferença da não monogamia para a não monogamia política. Eu acho que assim, né? A gente gosta de falar no nosso projeto de não monogamias, porque era muito comum, né, no início dos nossos estudos, a gente dizer assim, não, mas o relacionamento aberto é uma monogamia com glitter, né? Porque não é tão não monogamia assim. E aí criou, né? Assim, existia essa. Eu acho que ainda existe essa tentativa dentro da realidade, acho que dentro da comunidade não mono, mas é uma coisa que a gente procura, né, se distanciar disso, que é tentar dizer o que é não monogamia de verdade e o que não é não monogamia de verdade. Então, hoje a gente, né, pensa nas não monogamias. Então, vai ter essa não monogamia do relacionamento aberto, que talvez tenha ainda resquícios da lógica monogâmica, né? Porque a crítica que se faz ao relacionamento aberto é que ainda existe o casal como centro. Existe um casal principal que tem essa abertura, e aí geralmente existem uma série de regras, né? Para poder manter o privilégio do casal e manter esse casal ali, né, alicerçado. Então, existe um casal ao centro e as pessoas que vão orbitando esse casal. Então, beleza, tá aqui o casal e vamos ter um relacionamento aberto. Mas aí, pode só fazer isso, pode só fazer aquilo, não quero que se relacione com determinada pessoa, porque... Enfim, existe toda a questão das inseguranças, de ciúmes, enfim. Sim. Ainda tem, né, é carregado ainda por essa lógica que é monogâmica, né? Mas eu acredito que ainda com toda essa crítica que pode ser feita e com essa lógica monogâmica, existe que, historicamente, o relacionamento aberto, ele é visto com estranheza, né? Pela monogamia, pelas pessoas não monogâmicas, pela sociedade como um todo. E as pessoas, querendo ou não, as pessoas que têm um relacionamento, elas ainda sofrem preconceito. Né? É como a gente vê exatamente a questão do Big Brother. A quantidade de comentários negativos que você vai ver no Twitter, por exemplo, que é o lugar onde... Twitter é terra de Twitter é terra de ninguém. Pois é. E aí, enfim, né, as pessoas elas vão sofrer preconceito. Tem muita gente que tem relacionamento aberto, mas que não fala porque, né, as pessoas não entendem, né? Então, eu acredito que, é uma não monogamia, de fato, mas é uma não monogamia que, ao meu ver, existem críticas a serem feitas, né? E aqui eu tô falando não de criticar as pessoas, mas a gente, né, tô falando da crítica ao relacionamento, à lógica, né? E eu entendo também que é muito comum na trajetória não mono, as pessoas, o primeiro contato que elas têm com a não monogamia é de relacionamento aberto. Inclusive, muitas pessoas usam como sinônimos, porque às vezes é mais fácil
eu vou chegar para alguém e vou falar, olha, eu sou não mono, até explicar, às vezes, aí a pessoa fala assim, é relacionamento aberto, aí eu vou explicar que não, demora muito, aí eu falo, é isso, sabe? Mesmo não sendo, mesmo eu tendo críticas a respeito. Então, o que está no imaginário das pessoas é que, né, relacionamento aberto é igual a não monogamia, sendo que a gente tem, né, pensando na não monogamia como termo guarda-chuva para pensar tudo que é, de alguma forma, em algum nível, negue a monogamia, né? Então, como eu falo, quando a gente fala de não monogamias, é pensando nisso, sabe? É pensando nessa variedade de coisas que se pode pensar dentro do guarda-chuva da não monogamia, né? E aí, quando eu estou falando da não monogamia política, é dessa não monogamia que traz essa perspectiva de pensar a monogamia para além do modelo relacional, né? Pensar a monogamia, inclusive, como uma estrutura de opressão, né? Então, e essa perspectiva política tem a ver com uma identidade política que vai pensar as lutas, movimentos sociais e minorias sociais, né? Então, quando existiu uma discussão de falar assim, olha, não pode dizer que você é não mono, porque aí dá a impressão que é aquela coisa da identidade cristalizada, né? Tipo, a pessoa é essencialmente não mono, ela nasceu não monogâmica. E não se trata de pensar isso. Essa identidade tem a ver com essa questão das lutas sociais. Da mesma forma que eu falo, sou feminista, e quando eu falo que eu sou feminista, ninguém acha que eu nasci feminista, mas que eu me tornei feminista por causa de uma luta social. A não monogamia política também é nesse sentido, é mais pensar na questão das lutas sociais, da identidade, enquanto, né, da política das identidades, mas nesse sentido. Então, eu não gosto de pensar assim, diferença da não monogamia para não monogamia política, é pensar que existem não monogamias. E a não monogamia política traz essa perspectiva mais geral e essa leitura da monogamia mais como uma estrutura. Perfeito. Eu vou aproveitar que você puxou um gancho aí do relacionamento aberto, e aí a gente estava lendo sobre o assunto, né? Para não vir aqui sem nada, óbvio. E aí eu vi uma das meninas falando dessa crítica ao relacionamento aberto e à comunidade não mono, isso que você está trazendo. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria te ouvir um pouco, que você acabou falando, na verdade, mas ela falou sobre talvez o relacionamento aberto ser uma monogamia flexibilizada. Justamente porque você falou, né? Tem esses acordos e tal. Você concorda com isso? É mais ou menos isso mesmo? O que você acha? Sim, sim. Eu acho, a gente já no Não Monifoco a gente já até brincou com isso, que talvez seria mais honesto, né, dizer que o relacionamento aberto é essa monogamia flexível, né, mesmo. Porque é isso, existe a figura, né? Porque assim, a gente faz essa crítica ao casal, né, pensando numa perspectiva que é anticapitalista, né, a não monogamia política, sobretudo, é pensar comunidades. E a forma como a nossa sociedade entende o casal e entende até a família nuclear monogâmica, ela acaba nos fechando em núcleos que ela nos isola e nos enfraquece enquanto potencial comunitário. E o casal é a representação disso, né? E aí é muito comum você ver, e isso abre muito espaço para relacionamentos abusivos, né? Você vê um casal que começa a se relacionar e a mulher, ela se isola da família, ela se isola dos amigos, né? Não tem essa ideia de que, bom, agora você tem um relacionamento, ou você namora, ou você é casado, você precisa se comportar como tal. E o que é esse se comportar como tal? É entender que a sua vida agora só existe, né, junto de um parceiro. Então, você é convidado para um casamento, uma das pessoas é padrinho de casamento. Se não convidar outra pessoa para fazer par, é uma afronta. Nossa, fica chato, né? Não pode. E isso, assim, pensa, sei lá, às vezes é amigo de infância, a pessoa tá
num relacionamento que você, sei lá, conheceu a pessoa ontem, e aí você, por uma questão de norma social, você é obrigada a convidar a pessoa para ser. Você nem gosta da Você nem pessoa. gosta da pessoa, e tem que estar, e tem que convidar, enfim, existe toda... É o caso também daqueles amigos, amigas que começam a namorar e somem, E né? some, é exatamente isso. Então, por que isso? Essa lógica, ela, do casal, né? O casal, ele é uma entidade. Você não tem isso da Bíblia que fala que você agora casa e vai tornar um só? Não precisa casar para tornar um só. Basta você estar ali no relacionamento, no namoro com alguém, né? Nossa, então, sim. é isso aí. E aí o casal, ele se isola, né? Passa a deixar de ter uma individualidade e aí vira o casal. Então, vira a codependência, né? Isso. Então, a crítica que se faz ao casal é essa. E aí, pensando no relacionamento aberto, o casal, ele permanece, né? E aí tem as aberturas, né? Tipo, vamos abrir, então, olha, pode transar, mas só transar. Não pode se envolver. Olha isso. Eu acho que essa é a regra. Que eu acho que geralmente é a mais comum, mas eu acho que é a primeira regra que as pessoas veem que ela não se sustenta. Porque, eventualmente, tipo, como é que você vai garantir para o outro que você não vai se envolver? Que você não vai, mesmo durante a transa, né? Que você não vai criar um vínculo com que você não pessoa, vai criar né? um vínculo. Então, eu acho que isso, inclusive, reforça e incentiva uma lógica de descarte das relações. Você pode se relacionar, você pode ali transar e tal, mas não pode criar um vínculo, né? Então, e aí sim, e isso é uma das regras assim que eu acho que são as mais frequentes, mas existem inúmeras regras e regras assim que eu já vi gente, inclusive eu já me relacionei com um rapaz de relacionamento aberto e que uma das regras era não cozinhar o macarrão que era dos dois. Tinha uma receita de macarrão. Eu não entendi. Que era especial dos dois. Entendi. Se estivesse com outra pessoa, não poderia fazer receita de macarrão com outra pessoa. Gente, eu tava achando que vocês estavam usando alguma metáfora para sexo. Eu tava tipo, gente, não nossa, é eu tô muito por fora. Eu juro. Não é isso. Era o macarrão do casal e não podia. Gente! Várias regras. E isso tudo é para proteger o casal. Só que muitas vezes, ao proteger esse casal, a gente desprotege com quem você se relaciona, quem está orbitando, porque é isso, a palavra é orbitar esse relacionamento. Então, assim, eu estou com alguém e falo, olha, não quero aquele fulano. A pessoa já está, né? A minha parceria começou a se relacionar com determinada pessoa. Eu não gostei, estou me sentindo insegura e eu veto essa pessoa. Olha, agora eu não quero mais que você se relacione com essa pessoa porque estou enciumada, estou insegura e não quero. E aí a pessoa vai lá e fala, ok, eu preciso proteger a minha relação, é muito legal proteger, então não vou mais me relacionar com a outra pessoa. E o que essa pessoa faz? Ela é o quê nessa história? Sim. Ela não é nada. Muito se fala na proteção, né? Exato, porque muito se fala na proteção desse casal, mas e as terceiras pessoas, né, que eventualmente estão envolvidas? Elas são descartadas, né? Então, Nana, desculpa até te cortar, só para fazer uma pergunta, assim, eu estava estudando bastante o tema, eu falei para cá que, assim, entendo pouquíssimo sobre o assunto, para mim, aquilo que você falou no começo, que relacionamento aberto, poliamor, amor livre, tá tudo junto com não monogamia, pra mim era quase tudo a mesma coisa, tá sendo ótimo aprender as diferenças. E uma coisa que eu tava vendo, e que é muito real, né, acho que nem precisaria ler sobre isso para pensar sobre isso, mas que essas relações do casal, né, que a gente tem hoje, a relação padrão, tem uma sensação de falsa segurança, né? Estamos aqui no namoro, estamos aqui no casamento, então, enquanto durar este acordo, assim, tá tudo bem. A minha vida está segura, eu tenho com quem contar, eu sei como que vai acontecer, tem essa previsibilidade que a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem muitos homens e mulheres também, mas enfim, que traem, que fogem dos acordos, enfim, que criam famílias secretas, né?
Mas pegando nessa questão do relacionamento aberto no casal, o que você acha assim, que costuma fazer com que o casal escolha abrir a relação? Quais os fatores, além da questão sexual, né? De uma pessoa ter mais libido que a outra, da curiosidade, enfim. Você falou uma questão importante que a monogamia, ela promete várias coisas e não cumpre nenhuma delas. Não cumpre. Ai, meu Deus, verdade. Porque tem essa questão da previsibilidade, porque existe um roteiro a ser seguido, né? Então, a pessoa conhece alguém, agora inventaram o ficando sério, né? Que é o ficante premium. Olha, gente, solteiro sofre, viu? A pessoa conhece, aí ela mas gente em relacionamento monogâmico também. A pessoa, né, conhece ali, começa a fica sério, namora, vai noivar, vai casar e forma família, e é isso. Isso faz parte do roteiro. Sim. E aí, quando eu tô falando que, tipo, a monogamia, ela é uma lógica. Então, independente se a pessoa é solteira ou não, a lógica, ela permanece a mesma. Inclusive, a solteirice, ela faz parte da lógica monogâmica, porque ela é uma fase transitória. Eu estou solteiro enquanto eu não arrumo ninguém, né? Gente, então, isso tudo faz parte desse roteiro, né? Então, eu vou encontrar alguém, essa pessoa vai me completar, vai ficar tudo certo e tá tudo bem. E aí a gente vê que isso não existe, porque cada pessoa ela vai ter uma forma de se comunicar, primeiro que tem isso também, que a gente aprende até a se comunicar de uma forma monogâmica, a gente aprende, tem todos esse roteiro mesmo, a forma de agir, né? Tem uma questão na monogamia que é o não dito. A gente espera que a pessoa com que a gente tá, ela deduza, né? Deduza o que a gente está sentindo, né? Porque a comunicação não é uma coisa incentivada, né? Porque tem toda a questão do amor romântico envolvido, né? Então tem isso, a monogamia promete várias coisas e não cumpre. Além da questão do que você falou sobre a questão sexual, primeiro que, só comentando uma coisa, a monogamia, ela não tem a ver com quantidade. Apesar na definição do dicionário, a gente fala, olha, um casal exclusivo, então só tem a ver com uma pessoa e com outra. Não tem a ver com exclusividade. Tem uma autora feminista muito, muito interessante para quem quer pensar nisso, que é a Brigitte Vassalo. Ela é espanhola, se não me engano. Aí tem um livro dela, que foi até traduzido recentemente para o português, na editora Elefante, chama Desafio Poliamoroso por uma Nova Política dos Afetos. Ela fala que a monogamia, ela não tem a ver com número, né? Tem a ver mais com essa questão da lógica, porque a traição, por exemplo, ela é totalmente parte da monogamia. Sim. Né? Porque tem a ver mais com quem você assume para a sociedade, quem você esconde, do que o fato da quantidade de ser um, né? Por isso as pessoas traem. As pessoas traem porque, independente de estar na monogamia, e a monogamia te promete aquele amor que ele é exclusivo e excludente, no sentido que, para eu demonstrar amor e afeto para uma pessoa, eu preciso provar que eu odeio as outras pessoas, que eu não gosto de outras pessoas. Então, uma lógica da escassez, né? Que é uma coisa que a Geni Nunes fala muito isso. Então, uma lógica que é da escassez. Para eu provar que eu gosto de alguém, eu tenho que provar que eu não gosto de mais ninguém. Só que isso, mais uma vez, é completamente ilusório, porque a gente deseja outras pessoas, a gente ama outras pessoas, e aí a gente trai, né? A gente trai porque... E aí não é uma questão que porque a gente tem a mania de colocar isso na moral, no caráter. As pessoas traem porque elas não têm caráter. As pessoas traem porque a gente vive numa lógica monogâmica que a gente tem que ser exclusivista. Mas isso não acontece. Então, eu entendo que as pessoas muitas vezes querem abrir o relacionamento não só para uma questão sexual, mas também nessa coisa de que precisamos salvar a relação ou precisamos apimentar a relação. E muitas vezes isso acaba piorando, a relação. Piora tudo, que acho que são motivos equivocados, né? Porque Sim. elas estão ali apegadas ainda nesse relacionamento, sabe? Para mim,
eu sou a pior pessoa para dar conselhos amorosos. Termina. Não interessa, termina. Para mim é isso. E aí, quando eu falo termina, não necessariamente eu estou falando para cortar vínculo com aquela pessoa. Porque, às vezes, eu acredito que dá para mudar e ressignificar aquela relação. Então, às vezes, eu falo que o término ele pode ser simbólico. Eu preciso terminar essa relação do jeito que ela se estabeleceu para construir uma outra relação no lugar. Então, até o luto simbólico, ele acontece muitas vezes. Então, do jeito que a gente aprendeu, né? A gente tem toda uma... a gente precisa reaprender a se relacionar. Então, às vezes, é necessário eu terminar essa relação mesmo para construir uma outra coisa no lugar. Então, aquele término, ele pode fazer muito sentido. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas minha cabeça tá assim explodindo. Não, gente, olha. Nossa, tá saindo fumaça já. Porque é isso, assim, a gente é acostumada a olhar de um jeito e aquele jeito é o jeito certo. Mas não necessariamente, né? Exato, não necessariamente é o jeito certo. E como a gente não questiona, a gente não conhece nem por que a gente está no lugar que a gente está hoje, né? Exato, e é o ponto que a gente recebe a monogamia como um dado natural, né? A monogamia é biológica, né, praticamente. A gente entende assim. A gente não questiona a monogamia porque a gente aprendeu assim, a gente sabe que esse é o certo. E aí tem isso, inclusive tem gente que fala, eu não conseguiria porque eu sou monogâmica. E não é uma questão de ser, não é uma questão de... Nem a monogamia e nem a monogamia tem a ver com ser, essencialmente, com uma identidade cristalizada. Né? A monogamia é uma questão cultural. A gente aprende a ser monogâmico. Da mesma forma, a não monogamia, ela vem para ser uma contracultura. Né? E aí não só contracultura, mas, no meu caso, antimonogamia, por entender todas as questões prejudiciais da monogamia, né? Então não é só não monogâmica, né? Mas é antimonogamia. E para mim foi uma escolha. Eu escolhi a não monogamia, porque eu entendi o que a monogamia representava. Eu entendi o que a monogamia ela produzia, inclusive, no meu corpo, né? Pensando gênero. Então, foi uma escolha. A gente escolhe. E aí a gente fala, mas eu não consigo. Ou o que te motiva? O que te motivou a pensar no relacionamento aberto? Ou o que te motiva a pensar na monogamia? E pensar isso, reforça e que te dá certeza de que deve ser uma escolha consciente. Entendeu? Sim, e não apenas uma escolha consciente, pensando, inclusive, a própria autonomia. Né? Porque aí que tá, se as pessoas elas vão pensar no relacionamento aberto ou na não monogamia e ficar centrada apenas no casal, eu acho que é um erro, é um equívoco. E a pessoa não vai sair do lugar, as pessoas não vão sair do lugar. Enquanto elas entenderem que é sobre autonomia também, e não sobre reforçar e querer proteger e manter aquele casal, porque aí realmente é muito complicado, porque pensar por nós é difícil. Agora você tem que pensar por você e pelo outro e ter que fazer coisas pelo bem do casal o tempo todo, né? E aqui eu não estou incentivando, não é uma fala individualista, né? Porque eu acho que é difícil, é diferente a gente pensar essa individualidade, né, da autonomia, né? Porque não existe autonomia quando o outro que está comigo também não tem autonomia, porque autonomia, ela produz autonomia também, né? Então, não se trata de um egoísmo e pensar só em mim, né? É pensar em você enquanto indivíduo e pensar na pessoa com quem você se relaciona também enquanto um sujeito autônomo e, assim, né? Duas autonomias, né? Duas individualidades, assim, pensar num coletivo, porque a autonomia também diz respeito ao coletivo. Que lindo. Nossa, olha só. Perfeito. Cara, eu me considero uma pessoa monogâmica, mas confesso que eu sou bem simpatizante, leio várias coisas sobre o assunto,
da não monogamia. E aí eu estava falando com a Jana um pouco antes, né? E é um pouco do que você está trazendo sobre a escolha. Acho que a conclusão que eu tirei é, tipo, que é uma questão de decisão também, né? Porque vai vir outras coisas, a gente vive num modelo a vida inteira e não vai ser de um dia para o outro que essas coisas vão mudar, né? Como que foi para você, quando você, cara, eu sou não monogâmica? Como que foi? Eu sempre falo que a minha experiência ela é um pouco diferente da maioria das pessoas, porque é muito comum isso vir do relacionamento aberto. Então, a pessoa está ali num casal e começa a pensar no relacionamento aberto e tal. Tem gente que fica estagnado, entre aspas, no que eu quero dizer, não avança nas discussões, e aí, enfim, tem gente que avança nas discussões e tem gente que não. No meu caso, eu não tinha um casal. Eu comecei a pensar a não monogamia completamente pela perspectiva feminista. Né? Eu sou uma mulher negra, né? E aí, na época que eu comecei a pensar, eu estava refletindo muito sobre solidão da mulher negra, estava numa fase em casa que eu estava querendo muito, assim, eu precisava pensar a minha autonomia, e eu estou falando num contexto familiar mesmo, sabe? E aí, enfim, foi na época que eu intensifiquei os meus estudos, assim, feministas, e aí veio a não monogamia, e aí as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, mas é justamente por essa perspectiva da autonomia, da minha autonomia enquanto mulher negra, da minha, inclusive, desistência de gênero, no sentido de pensar assim, como que a monogamia também poderia me fazer uma mulher domesticada, e eu não queria ser essa mulher domesticada. E a não monogamia me ajudou a pensar isso, sabe? A pensar nisso tudo. Então, eu entendo que é muito difícil você estar num relacionamento aberto, num relacionamento, e começar a pensar assim, nossa, eu não quero fazer parte desse casal entidade, sabe? E aí eu acho que tudo que a gente aprende, né, a vida inteira, né, e é o reforço o tempo inteiro, né, como eu falei, você novela, monogamia. Sim. Livro, monogamia, né? Gente, música, sertanejo, pagode. Misericórdia. Então, assim, é um reforço. Filmes da Disney, né? Sim, então é um reforço que é o tempo inteiro. E para mim, eu acho que foi mais fácil nesse sentido, porque eu não precisei chegar no ápice da entidade casal, de não saber mais quem eu sou, para depois procurar pensar a minha individualidade. Então, eu já estava sozinha, entre aspas, eu não precisei me dar a esse trabalho, né, para pensar essa minha subjetividade. Então, pensar a minha autonomia e subjetividade veio de um outro lugar. Veio de um lugar mais da questão do contexto familiar, enfim. Então, para mim, eu acho que foi um pouco mais fácil nesse sentido. Mas na maioria das pessoas de vir do relacionamento aberto mesmo, sabe? Então, eu vejo hoje, né, muita gente sofrendo mesmo. A gente tem grupos no Monifoco, grupos de discussões assim riquíssimos no Telegram, no WhatsApp, e vem muito essa demanda, sabe? Porque a pessoa ela fica perdida, ela não sabe, por exemplo, ela não sabe o que fazer quando a parceria está num date com alguém. E ela fica assim, e agora? O que eu faço? Sabe? A pessoa tá lidar com isso. E para mim, eu fico assim, porque eu não tive isso. E aí, é uma coisa que eu até repenso hoje, que é assim, né? Até então, eu tinha uma visão sobre a solidão, né? Da mulher negra. Porque eu não tive, eu não namorei, né? Eu tenho 31 anos hoje, tal. Acho que eu comecei a pensar isso tem uns 6 anos aproximadamente. Então, assim, até eu tive um namoro super problemático na adolescência, tipo, eu tinha 17, ele 28, uma coisa assim, foi uma coisa rápida também. Mas eu não tive namoros. E aí eu ficava com ela, bom, eu sou, tipo, né, solidão e tal, nunca namorei, ninguém nunca quis namorar comigo. Mas aí, repensando toda a minha vida, eu tive relacionamentos.
Só que eu não validava esses relacionamentos porque não tinha o nome de namoro. Porque não passou pelo script da monogamia. Não dá para dizer que eu era que era solitária. Porque a gente enxerga também a solidão com uma ótica do casal, com uma ótica, bem, sou solitária porque não tenho alguém ao meu lado. Só que se a gente for pensar nas lógicas das comunidades, principalmente pensando em minoria, se a gente não se organizasse em comunidade, a gente nem existiria. A gente só existe hoje porque a gente tem as comunidades. Então, como é que eu vou pensar na solidão nesse aspecto? Então, eu sou solitária porque eu não tenho ninguém do meu lado, principalmente um homem. Eu sou bissexual, mas assim, até isso também, né? A lógica monogâmica, além de ser heterossexual, né? Porque a lógica do amor romântico e tal. O que é um casal? A gente pensa um casal, um homem e uma mulher. Né? E tem toda uma questão da cis-heteronorma envolvida nisso, né? Sim. Então, são coisas para a gente refletir também. Então, quando eu fui, assim, chegando, né, pensando nisso e tal, e como que até na questão da minha sexualidade isso estava envolvido, porque eu, enquanto bissexual, eu preciso escolher um gênero. Ainda mais para legitimar a minha bissexualidade, bem, porque bissexuais são promíscuos. Bissexual sofre com isso, né? Sim. Bissexuais são promíscuos. Ah, não, mas eu não sou promíscua, não. Tá indecisa. Tá indeciso. Ah, não, mas eu não sou promíscua, não, porque eu consigo estar com um gênero de cada vez. Mas você é bi, tá namorando homem? Pois é, então o fato de eu estar com um homem não me faz deixar de desejar uma mulher. Mas por causa da monogamia, eu preciso estar com um gênero só, porque senão eu vou ser promíscua. Eu tô falando isso aqui, que é uma questão até polêmica, assim, porque eu acho a monogamia extremamente bifóbica. E é difícil as pessoas entenderem isso, sabe? Então, para mim, a monogamia, ela estrangula a minha sexualidade. Porque se eu tenho que estar com um gênero, o que eu faço com o meu desejo pelo outro? Sabe? Então, para mim, assim, nada faz sentido. Eu tô falando, eu já nem sei mais se eu respondi. Não, tá ótimo. Eu acho que eu saí um pouquinho. É ótimo que a conversa flui. Mas, Nana, eu quero voltar a um ponto que você falou dos debates na conversa no grupo do Telegram, né? Que a galera fala, meu parceiro, minha parceira tá no date e eu não sei o que eu faço. Eu tava conversando com a Ká, eu me considero monogâmica, e por mais que eu acho esse debate muito interessante, por ter sido uma construção histórica de centenas e centenas e centenas de anos, eu não acho que eu conseguiria bancar essa decisão, pelo menos no meu momento de vida agora, porque é isso, né? Para um casal, ou mesmo individualmente, tem muitas questões pessoais que a gente precisa lidar, que foram construídas com uma própria insegurança, né? E que eu particularmente acredito que, estando numa relação fechada, eu não teria condições, eu não ia nem querer bancar, passar por esse processo de tudo que envolveria, né? E aí, assim, eu queria entrar um pouco na questão de mitos sobre pessoas não monogâmicas, porque a minha questão, assim, eu não vou querer bancar um relacionamento aberto, porque é isso que a pessoa lá no grupo do Telegram falou. A hora que o meu parceiro sair, mesmo que eu não saiba que ele esteja num date, eles podem só falar, olha, eu vou sair, beleza? Eu ia ficar em casa pensando, quem será que é a puta? Com todo respeito a outras mulheres, gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito às putas, eu sou feminista, não vou julgar ninguém, sabe? Mas quem será que é a puta? Entende? Entendo. Eu acho que você tocou num assunto, inclusive, assim, interessante, porque existe uma visão completamente equivocada que pessoas não monogâmicas são seres de luz. São pessoas extremamente, assim... evoluídas, desapegadas. Não tem nada de evolução. É realmente uma vontade, uma escolha e um enfrentamento. Porque, assim, pensar assim, olha, eu sou uma pessoa insegura e muito ciumenta. Então, eu não dou conta de um relacionamento não mono. Mas a ideia é achar que a monogamia vai te proteger das suas inseguranças. E não vai. Né? Então, por exemplo, o ciúme.
pessoas não mono não deixam de sentir ciúme. Ciúme, inclusive, faz parte assim do arcabouço de sentimentos humanos, né? E também Sim. tem a questão que eu acho que o ciúme acaba sendo, sei lá, talvez um guarda-chuva para vários outros sentimentos que a gente não nomeia. Às vezes, aquele ciúme, dentro do contexto não mono, por exemplo, estou sentindo ciúme porque a minha parceria tá num date, eu não estou. Na verdade, esse ciúme nada mais é do que inveja. Porque a pessoa está num date e você não está. E assim, aí a questão não é suprimir esse sentimento, é aprender a lidar com ele de uma outra forma. Porque na lógica monogâmica estou sentindo ciúme. Olha, estou sentindo ciúme, não quero que você faça isso para não gerar um ciúme em mim. Não quero que você olhe para aquela pessoa porque eu estou insegura. Você responsabiliza o outro, né? Sim. Por algo que você sente. Exatamente. E aí a ideia não é assim, olha, o problema é seu, o sentimento é seu, foda-se, você resolve. Não, a ideia não é essa, mas é entender que esse sentimento é responsabilidade sua. Você pode chegar para sua parceria e falar assim, olha, estou sentindo isso, isso e isso. Isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de fazer coisas por você. Mas assim, olha, estou sentindo, é mais uma questão de ter uma comunicação franca, aberta, coisa que a gente não aprendeu a ter. Estou sentindo isso e tal, me ajuda a lidar com isso, mas esse ajudar a lidar não é cercear o outro de qualquer forma. É realmente, às vezes, entender o porquê, qual que é a origem, qual é a raiz desse sentimento. Às vezes pode ser de uma outra coisa, né? Às vezes a sua insegurança não é o outro que está gerando insegurança em você, ou às vezes é um problema que está super mal resolvido, sabe? É aprender a lidar com esses sentimentos de outra forma, sabe? Ai, que lindo. A gente tem toda assim, é uma gramática afetiva que a gente tem na monogamia, que aí a gente vai ter que reaprender até a sentir, sabe? Pensar de uma outra forma. E realmente, e não é fácil, né? Às vezes pode parecer que pessoas não monogâmicas são seres de luz, elevados e desconstruídos, mas a gente também sofre, né? A gente também, e é difícil porque a gente está remando contra a maré. E por mais que a gente consiga pensar de outra maneira, a gente continua sendo bombardeado pela monogamia o tempo inteiro. Então, a gente tem que inclusive, ter uma postura vigilante. Às vezes, um problema de insegurança você não vai sentir aqui, mas, sei lá, daqui a 4 anos, por algum motivo, você pode sentir esse problema novamente, sabe? Sim. E pegar em você de uma outra forma. Então, eu acho que é mais essa disposição e essa vontade para reaprender a lidar, né, com sentimentos de uma outra forma. Eu gostei muito do que você trouxe a respeito dos ciúmes, porque é exatamente isso que eu estava pensando, que às vezes a gente fica muito no raso, né? Eu tô sentindo alguma coisa, é ciúmes. Cara, o que é? Da onde que vem esses ciúmes, né? Então, eu acho que falta um pouco de bagagem pra gente nomear as coisas, né? Eu falo isso por mim mesma, porque às vezes eu tô na terapia, aí a psicóloga pergunta, o que você sentiu? Eu sei lá o que eu senti. Tipo, eu sinto falta, nem bagagem para sentimentos, emoções a gente tem, sabe? Então, eu acho que os ciúmes às vezes entra nisso também, né? Sim, não, sem dúvida, né? E essa questão da bagagem é porque a nossa bagagem é monogâmica, né? Então, realmente é difícil pensar de uma forma diferente, né? E aí é complicado porque, assim, até os seus amigos, é difícil, por isso que é importante esses grupos que a gente tem de apoio, né? Porque você vai conversar com seus amigos, minha parceria tá indo para um date e eu estou mal. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que absurdo! E não sei. Cancela logo esse negócio. E aí a gente fica sem ter lugar para poder conversar, porque, né, seus amigos, e até o contrário também, porque eu fico sem paciência
para ouvir os problemas dos meus amigos monogâmicos. Eu não sei aconselhar, porque são problemas que, para mim, hoje, não fazem o menor sentido. Sim. Fala assim, gente, é sério que você está assim, sofrendo por isso? Não consigo. Por isso você fala, termina logo. Não, e fala assim, ai, não, eu não conseguiria. Não conseguiria. Hoje em dia, não dá para ser monogâmica, não dá. E aí, isso é uma coisa importante, assim, que eventualmente as pessoas perguntam, sabe? Tipo, a não monogamia hoje, para mim, é uma coisa inegociável, né? Então, não tem como hoje, da forma como as coisas aconteceram na minha vida, porque aí tem as pessoas que acham, não, mas você é não mono porque você não encontrou a pessoa ideal para você. Tipo, amado, pelo amor de Deus, você falando isso pra mim, não vem com amor romântico pra cima de mim, né? Socorro. Não, acontece muito. E às vezes pessoas monogâmicas que, né, tipo, vêm se relacionar e acham, elas têm a esperança de que elas vão mudar, né, a gente e tal. E aí eu já falo de cara, assim, não estou enganando ninguém, eu sou não mono, e não há nada que faça isso mudar, porque é uma questão de escolha mesmo. Não é uma questão da relação, sabe? Não é a relação. É uma escolha que eu fiz para minha vida. Então não é uma coisa que é negociável mais, sabe? Cara, eu odeio esse comentário de que é porque você não encontrou a pessoa certa ainda, né? Porque ele parte do pressuposto, primeiro, que nós temos uma pessoa certa, com 8 milhões de pessoas no mundo, existe uma pessoa certa, que essa pessoa que é a nossa metade, que essa pessoa é a nossa metade e que nós, portanto, somos incompletas, por essência. Tanto que existe, né? Eu não lembro qual que é o nome da música, quem que canta, mas que fala, é impossível ser feliz sozinho, quando, na verdade, se a gente não aprender a ser feliz sozinho, a gente nunca vai conseguir ser feliz numa relação, seja ela qual for. Sim. Não, totalmente. E a gente, você falou muito sobre autonomia e tal. E uma coisa assim, eu solteira, né? Vivo nos aplicativos aí da vida. E eu vejo muito cara falando que é não mono, que tem relacionamento aberto, tá. Aí eu fico pensando até onde, né? Claro que não dá pra gente falar por eles, né? Mas até onde esses caras também não aproveitam de um boom aí, né? De um assunto que realmente é muito pertinente para talvez ter essa liberdade, entre aspas, sabe? Eu acho assim, homem se aproveita de qualquer coisa em qualquer contexto. E eles não precisam de não monogamia para se aproveitar das coisas, sabe? Então, assim, eventualmente vai ter esses caras dando esse papinho, mas eu, sinceramente, eu não tô grandíssimo foda-se para eles, porque, inclusive, é uma coisa que eu ouvi muito no início, assim, tipo, mas nossa, os homens, primeiro, e ainda tem essa questão de passar, nossa, mas para os homens sempre foi, a não monogamia sempre foi possível para eles, né? Sim. Eles sempre puderam ter mais de uma pessoa e tal. Só que traição não é não monogamia, traição é o puro suco da monogamia, né? O que foi permitido para homens é poder trair sem ter grandes questões sociais a respeito, porque mulheres traem e elas têm as suas vidas manchadas, né? Eventualmente, muitas morrem, inclusive, porque traem. Então, a questão não é a exclusividade relacional, né? E aí, uma coisa que eu ouvia muito, porque, nossa, homem se aproveita. Eu falei, gente, homem realmente ele vai se aproveitar de tudo. E eu, sinceramente, não tô nem aí, porque quando eu parei de centrar homem na minha vida melhorou um bocado. Então, eu, sinceramente, não estou nem aí se homem usa não monogamia para poder se aproveitar. Eles se aproveitam de qualquer forma, em qualquer contexto. Então, o que eu faço é assim, né? Fujo e corro bem rápido quando eu percebo um tipinho desses, né? Principalmente assim, eu vejo lá que é relacionamento aberto, eu corro e fujo bem rápido, justamente pelas problemáticas É porque é uma coisa engraçada, né? Tipo, ficam Twitter, ficam os monogâmicos lá, porque, nossa, porque eu não conseguiria relacionamento aberto. Aí chega os não monogâmicos também, eu também não conseguiria ter relacionamento aberto. Pelo menos eu tô caçando,
Vocês acham que eu estou caçando relacionamento aberto? Ou eu evito me relacionar, assim, com pessoas em relacionamento aberto, porque eu sei que existem limitações. É muito ruim você... não estou falando que relações casuais, elas existem e tá tudo bem, assim. Não é todo mundo quem eu vou conhecer, vou me relacionar, que eu vou criar algum vínculo ou um relacionamento mais profundo. Mas você conhecer uma pessoa sabendo que existe, que pode existir um limite, eu acho paia demais. Eu acho muito ruim. Então, assim, eu tenho um pouco de pé atrás, sabe? Com quem já chega falando que tem um relacionamento aberto, porque eu sei que pode... Eu sei que eu posso ser, por exemplo, vetada em algum momento. E eu ficaria tristíssima se eu fosse vetada. Limitada, né? Pois é, então eu acho bem, bem ruim. Às vezes eu até acho mais, assim, eu também evito me relacionar com pessoas monogâmicas, justamente por isso, sabe? Pelo que a gente falou. Ou achar que em algum momento as coisas podem mudar, ou também até pelo trato mesmo no dia a dia, né? Porque, como eu falei, né, a monogamia, ela ensina a gente a agir de determinada forma. E às vezes eu não estou afim de lidar com uma pessoa que age de uma forma monogâmica comigo, né? Então eu também evito. Mas às vezes tem a pessoa que ela realmente ela tá ali, às vezes ela só não conhece a não monogamia, ou ela tá pelo menos disposta a entender. E às vezes essas pessoas são melhores de relacionar do que quem está no relacionamento aberto, fechado, com a cabeça ali, vou manter o meu relacionamento e tal, sabe? Então, tudo é um grande depende também. Sim. E Nana, eu cheguei a ler, né, quando eu estava estudando sobre o assunto, que a diferença mais comum entre casais mono e não mono é a frequência do diálogo. O que você acha a respeito? Procede? Casais não mono teria mais responsabilidade afetiva e mais capacidade de diálogo do que casais mono? De modo geral, assim, né? Generalizando bem. Eu acho que sim, porque existe esse incentivo mesmo a criar a abrir um diálogo. Porque é uma coisa que a gente fala muito, assim, a gente precisa de ter um diálogo aberto, um diálogo franco, né? Às vezes botar ali na mesa o que está te incomodando, o que não está, né? E os casais monogâmicos não, porque tem essa coisa do não dito, né? Essa coisa do não dito é muito comum, né? Porque como essa pessoa, ela foi feita para mim, ela tem a obrigação de saber o que eu quero e o que eu não quero, né? E tudo numa lógica também do amor romântico. Então, eu acho que existe, de fato, menos diálogo, sabe? Eu acho que a monogamia, na verdade, você já começa, então, sei lá, você tá começando um relacionamento com um cara e tal, ele já começa e você já tem contratos pré-estabelecidos ali, né? Então, as pessoas não conversam sobre esses contratos porque você já sabe o que você tem que fazer. Exatamente. Exatamente. E aí tem, né? Tipo, você tá ficando com a pessoa e ela não pode saber que você fica com outras, no caso de você tá ficando com outras ainda. Né? Mesmo que seja só ficar, mesmo que seja, mesmo que você seja só ficando, mas tem essa coisa, né, de porque vai que essa relação dá certo. E aí tem uma questão também que, tipo, o que aconteceu antes não existe, né? Acabou. Sua vida pregressa, ela não aconteceu, né? Mas é isso, porque a monogamia, ela tem um script, né, do que deve ser feito, esse modelo fechadinho. E o que a gente fala da não monogamia, pelo menos nessa perspectiva política, a gente defende um não modelo. Não existe um passo a passo, uma receita de bolo, um algoritmo que vai te fazer a chegar, tipo, 10 passos para alcançar a não monogamia. Não tem. Porque não é um modelo, não tem um roteiro, né? E a forma como você vai, por exemplo, buscar a sua autonomia é uma questão sua. É claro que a gente está ali, né, principalmente nos grupos, a gente né, se cria, constitui essa comunidade para a gente compartilhar das dores, né, para a gente conversar, né, de tudo que acontece, mas o processo, ele é individual, e cada um vai ter o seu. E isso é uma questão legal, é que a relação com você que você cria e estabelece com cada pessoa é uma relação diferente, né? Então, são dinâmicas diferentes de relações.
né? Então, por exemplo, a gente tem vários amigos. Tem aquele amigo que você conversa pouco. Às vezes, sei lá, um amigo de infância que você considera muito, você gosta muito, mas você conversa, sei lá, eventualmente uma vez a cada 6 meses. Mas você sabe que aquele amigo é importante e que você pode contar com ele. Mas tem aquele amigo que você conversa diariamente, aquele amigo que você manda memes na internet. Você vê um meme e manda para o seu amigo, né? Então, assim, são amigos que você sabe, você gosta, né? Você tem um afeto, você ama, mas que são dinâmicas de relações diferentes, porque cada pessoa é de um jeito. E você vai construir a relação com essa pessoa de um jeito diferente. Na não monogamia, a gente tenta expandir essa lógica para os relacionamentos afetivos sexuais. Primeiro que também a gente entende que todo relacionamento é relacionamento, né? Então, é estranho você falar assim, não estou me relacionando com ninguém agora. Como assim? Você está isolado? Virou um ermitão, né? Você está se relacionando com seus amigos, parentes, família, né? Você tem relacionamentos, né? E a ideia é, inclusive, horizontalizar essas relações. Porque, voltando de novo à questão do casal, quando a gente vê que o casal, ele ganha superpoderes, né? Então, você prioriza o casal em detrimento dos amigos. Inclusive, assim, você vai casar, você está formando a sua família. A sua família de origem parece que é uma família secundária, porque agora você está criando a sua família, né? Então, a gente coloca o casal ali como relação prioritária e as outras, elas são subjugadas. Tanto às vezes, né, tem aquela coisa do fofoca de internet. Fulano de tal, artista tal, está flertando, está namorando com affair com outra pessoa. Aí o artista vem a público e fala, não, que isso, nós somos apenas amigos. Porque apenas amigos é secundário, né? Então, não, que isso, a gente não tem nada, a gente é só amigo, né? Porque só amigo significa, né, tem outro significado. Então, a ideia é você valorizar as outras relações, tanto quanto essas relações afetivas sexuais, que é importante a gente tirar, porque acaba que o sexo, ele vira um demarcador de diferença das relações. Quem é a pessoa que você namora? É a pessoa com quem você transa, né? Sim. Então, amigo é aquela pessoa que você gosta e tal, mas é uma pessoa que não envolve sexo. Inclusive, eu acho que a gente pode misturar isso tudo, porque, né, a gente pode transar com amigos e tá tudo bem. Eu também acho. Né? E tá tudo tudo bem. bem. Assim, até tem uma questão uma discussão que se faz, né, sobre a nomenclatura das relações, né? Então, é muito comum, inclusive, até pessoas não monogâmicas chamarem as suas relações de afeto. Tem gente que acha que tá tudo bem chamar de namorado. Enfim, você pode chamar de qualquer coisa, né? O Newton brinca, ele fala, você pode chamar a sua relação de Jorginho, se quiser. Né? Mas a questão é só assim, entender como essas relações se estabelecem. Hoje eu não, principalmente porque eu tenho aversão da lógica de casal, da entidade de casal, eu não consigo me imaginar fazendo parte de um casal. Sério, eu tenho um pouquinho de aversão disso, assim, de ter que corresponder às expectativas do que é ser um casal. Tenho que mandar oi, bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, né? Eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu tenho que ir à festa de família, porque, enfim, né? Eu tenho o quê? Esse tem o quê do casal me dá a versão de fazer parte de um casal. Então, tem essas partes do tem o quê do casal que tem o quê do casal, né? que é... Pois é. Então, eu tenho relações hoje e eu não estabeleço uma hierarquia, tipo, fulano de tal é meu namorado, fulano de tal é ficante, fulano, sabe? Para mim, assim, eu tento, né, assim, pensar que todas as pessoas são amigas, né? Alguns amigos eu vou transar, outros não, né? Mas eu tento pensar assim, pensar que são dinâmicas relacionais que são diferentes, mas não estabelecer um nível hierárquico dessas relações e ver o que importa mais, qual a relação que importa mais e o que importa menos, sabe? Sim.
A gente até colocou aqui para falar sobre acordos. A gente acabou, no fim, acho que já, com tudo que você falou e tal, acho que já, né, meio que respondeu. Mas eu acho que vale a pena citar um pouco disso, porque a gente vê muito essa ideia de acordos, né? Então, quando a gente está falando de um relacionamento aberto, principalmente, né? Que as pessoas falam, ai, sei lá, você vai transar só com essa pessoa, você não me fala, ou você me fala tudo. Na relação não mono, tem algum tipo de acordo ou não? É só essa conversa mesmo e é isso? Eu não gosto muito de pensar nessa ideia de acordos, não, porque os acordos, eles acabam virando, assim, cláusulas pétreas, sabe? Contrato, de novo, né? Exatamente. Olha, se você... É porque eu acho que com essa discussão aumentando, né, sobre relacionamento aberto, eu acho que as pessoas em relacionamento aberto acabam falando isso, assim. Eu acho que se você for ver algumas entrevistas, né, sobre o assunto, fala, não, mas a gente acha que traição é mentir. A gente acha que traição não é beijar outra pessoa, né? Ou então a traição é o acordo que é quebrado, né? Mas é isso que a gente falou, assim, esses acordos é muito complicado, porque eu acho que tem que analisar quais são as origens desse acordo, né? Tem um acordo que a pessoa não pode ficar, né? Como a gente falou, não pode ficar com outra pessoa. Agora, por que te impacta a decisão sobre o próprio corpo que o outro tem, né? É um acordo não poder ficar com amigos, né? Tipo, por que isso deveria ser um acordo, né? E um acordo que não te diz respeito, porque a pessoa escolher com quem ela quer ficar não deveria ser. Eu não deveria me importar, né? Gente, ainda mais que amigo. Amigo você conhece, é mais próximo de você ainda, tá tudo bem. Aí falar, não pode ser amigo, gente. poxa, eu vou ficar com inimigo? Eu vou ser a monogâmica que super entende, porque é exatamente isso, a amiga eu conheço. E se for aquela amiga que eu acho, tipo, nossa, ela é linda, ela é super legal, eu acho que pra mim seria pior. Eu não sei, gente, é por isso que eu nem entro nesse negócio, entendeu? Pois é, mas aí que tá, sabe? Por que te incomoda a pessoa ficar com uma amiga sua? Sabe? Cara, é uma questão de ordem que é sua também, entendeu? Porque que é minha de resolver, exato, porque a minha insegurança sou eu que vou ficar incomodada, sou eu que vou ficar com medo de ser trocada. Sim. É tudo uma questão minha, só que aí entra nessa dos acordos, né? Tipo, não, a gente não vai ficar com gente que a gente conhece, porque, sei lá, porque me daria mais ciúmes. Ou ao contrário, gente, tudo tão complexo. E aí, uma coisa que é importante dizer é porque tem muita gente que fala, porque o que é acordado não sai caro, né? O fato de ter um acordo não significa que esse acordo ele é ético. E que ele vai funcionar, né? Que vai funcionar, porque aí se eventualmente, né? Então a gente está criando um acordo aqui agora. Mas e se amanhã eu não quiser mais? E aí vira um problemão, porque aí a pessoa vira mau caráter, porque você prometeu. Porque isso, porque aquilo. Então, eu acho importante a gente entender quais são os motivos que levam a ter. Por que precisa ter esse tipo de acordo, sabe? E é isso. E esse acordo, como eu falei, esses acordos, eles servem, na verdade, para manter o privilégio do casal, para poder proteger esse casal, sabe? Então, assim, eu entendo como eu tenho as minhas relações. Eu acho muito difícil você criar um acordo com uma pessoa que você não entende que é um casal. E eu prefiro ser assim, né? Como eu disse, eu não consigo. E o fato de eu não querer me ver como casal não significa que eu não vou fazer planos com essa pessoa. Não significa que eu vou querer fazer uma viagem. Não significa que eventualmente vou querer morar junto. Não significa que eventualmente vou querer ter filhos, né? Mas é justamente a questão do casal como entidade. Então, se você não tem isso como uma ideia, como uma perspectiva, não vejo motivos para ter acordos, né? Tem gente que fala assim, mas tem um acordo de usar camisinha. Gente, que acordos são esses que passam? Assim, quem que garante, né, meu amor? Não, e assim, é sobre uma questão sobre saúde. E assim, pensar em usar preservativo
né? Saúde sexual não tem a ver nem só com você, mas é uma questão de saúde coletiva, né? Então, de bom senso, tem que ter um acordo para poder usar preservativo, sabe? Tipo, você tá desconfiando que a pessoa não usa, o que você tá fazendo com essa pessoa? Exato. Porque essa questão do preservativo também é uma questão da monogamia, né? Então é uma coisa assim, não vou usar preservativo porque eu sou monogâmica, né? Eu não vou usar preservativo porque eu sou casada. E aí a quantidade de mulheres casadas que foram infectadas por seus maridos... Né, Shakira? Então, a quantidade de mulheres, né, casadas que são infectadas, porque as pessoas acham que monogamia é prevenção. As pessoas acham que monogamia é um método preventivo mesmo, né? E não é, porque também as pessoas não conversam, sabe? Então, é uma coisa muito, muito doida, assim. Então, a questão do acordo, eu penso que não é necessário. Não vejo que seja necessário, que a gente precisa entender o motivo que leva a querer fazer determinado acordo. Gente, eu lembrei muito de Friends, daquele episódio da Rachel e o Ross. Foi um tempo ou não foi? Vocês lembram? Sim. Eles estavam dando um tempo ou não estavam? Não estavam. Zero passar pano pro Ross. Estava sim. Não, amiga, não acredito. Eu acho que tava. Eles tinham parado. Ele falou assim, eles tinham terminado. Não, Foi eles tinham uma dado hora tempo. depois, gente. Enfim, ó as Mas conversas. era o tempo. Aquelas que cortam totalmente o assunto. Totalmente começa a debater Friends, né? Não estavam, não sou time Rachel aqui, tá? Só pra deixar claro. Não, mas por que eu trouxe isso? Porque são os acordos, né, que tem na monogamia. Então, tipo, a pessoa entender que, beleza, eu estava dando tempo ou não estava. Então, tem esse acordo também e a pessoa entender a sua parte do acordo. Exato. O que eu ia falar que eu esqueci agora? 75. Lembrei que eu fiquei curiosa. O que é traição para você? Ai, boa. A gente estava debatendo isso antes do episódio. Não tem. Traição, para mim, é uma lógica completamente monogâmica. Não tem, Então, não tem essa de traição. Existe. Mas o que é? Porque às vezes assim, a pessoa mentiu para mim, então ela mentiu. Ponto. Dá o nome certo porque ela fez. Porque a traição, não tem, eu acho muito difícil desassociar a traição da questão da traição afetivo-sexual, né? Eu acho que não tem como a gente desassociar. Me traiu porque não foi leal. Eu acho muito difícil. Então, para mim, não tem essa de traição. Não tem traição, né? Fulano não foi leal? Fulano não foi leal. Fulano mentiu? Então, fulano mentiu. Né? Porque traição tá muito nessa lógica. Traiu porque ficou com outra pessoa. E ficar com outra pessoa, ainda que, sei lá, ainda que exista esse combinado que tem um outro combinado que se fala que é assim, pode ficar com outras pessoas e tal, mas desde que eu não fique sabendo. Que tem isso também. Eu particularmente acho isso assim complicado. Ter isso como um combinado. Assim, eu não preciso saber de tudo que as minhas relações fazem, porque eu acho que tem as individualidades. Mas é gostoso você poder compartilhar a sua vida com quem você está se relacionando. Então é gostoso a pessoa me contar que conheceu um crush novo, sabe? Que tá flertando com outra pessoa e tal. Mas assim, aí traiu porque a pessoa simplesmente exerceu a sua autonomia de ficar com quem ela quiser. Isso é traição? O que é traição, sabe? Acho que isso também é uma questão de se questionar, porque geralmente a gente acha que é uma coisa muito autocentrada, né? Sim. Às vezes a pessoa tomou uma decisão que era dela, e aí eu acho que ela me traiu porque ela simplesmente não me colocou no centro da vida dela. Que absurdo. Que absurdo. Como que pode? Acho isso tão básico. Como assim? Que absurdo. Como assim, né? Ai, gente. Você tira totalmente a liberdade do outro, né? E você faz a escolha pelo outro, e você espera que essa pessoa siga o que você escolheu. Exatamente. Olha, gente, eu não tô gostando dessa conversa, vocês estão me fazendo repensar muita coisa na minha vida. Eu adoro. Sair do podcast, todo mundo na monogâmica. Vou ligar pra psicóloga. Mas eu sempre, longe de mim, assim, eu converso com as pessoas porque é um assunto que eu gosto de conversar e tal, mas eu não sou uma... fica essa coisa de querer converter as pessoas, até porque eu nem acredito nisso. Deus me livre ser
ficar tomando coisa de igreja, né? Uhum. Não, por favor, não. Ser pastora de não monogamia. Não. Oi, você já ouviu a palavra da não monogamia? Até domingo de manhã, Deus me livre. Não quero isso. Mas eu acho que quando alguém demonstra querer, assim, repensar as coisas a respeito, principalmente quando é mulher, porque é muito comum assim, ai, nossa, mas porque homem pode fazer tudo. Eu falei, você já parou para pensar do que você quer? O que você gostaria de fazer? Como você gostaria de ter uma relação? E assim, não pensando, sabe, nas questões do que, ai, as minhas inseguranças, eu não dou conta de ver o outro fazendo coisas. Mas pensa no que você gostaria de fazer, o que você gostaria, o que você acharia legal de fazer. Pensa no que é gostoso, você simplesmente poder fazer o que você quiser. Então, é mais assim, nessa perspectiva, sabe? Não pensa assim, tipo, nas inseguranças, mas pensa, sei lá, talvez em trabalhar essas inseguranças e construir essa autonomia, pensando nos desejos e não nas falhas, sabe? Sim. Eu acho que pode ser uma coisa boa, de um lugar bom de pensar. E é curioso que eu acho que essa questão de pensar, tá, e o que você quer fazer? Como que você quer se relacionar? Como que seria uma vida boa para você? Acho não, né? Para muitas mulheres, ainda hoje em dia, infelizmente, e que seguem esse padrão, né? O padrão monogâmico, nananã, isso é quase impensável, né? Como assim eu pensar em mim individualmente? Como assim pensar no que eu quero? Sim. Eu não sei, sei lá o que eu quero, né? Mas é bom começar a pensar, né? O que quer, porque eu acho que é um exercício muito bom também, né, de se fazer. E assim, e aí, como eu falo, para mim, que foi mais fácil, eu comecei a pensar na não monogamia como uma estratégia de emancipação, sabe? Então, assim, para além do relacionamento, para além do não sentir ciúme, ou para além de poder sair ficando com todo mundo, que é uma delícia, diga-se de passagem, é realmente pensar nisso com essa estratégia de emancipação, de como eu posso não me submeter a uma lógica patriarcal, como eu posso não ser uma mulher domesticada e ficar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, é uma dessas formas, sabe? Então, acho que pensar por essa perspectiva, assim, não sei quantas vezes eu falei a palavra perspectiva, mas tudo bem. Pensar dessa forma, assim, eu acho que pode ser benéfico, sabe? E pensar, tipo, em você. Esquece o outro, né? Nesse momento é importante você pensar nos seus desejos. Tá, então vamos supor que eu pensei, né? E aí eu quero saber mais, eu quero ser essa pessoa, não quero mais monogamia na minha vida. O que eu faço? Olha, vou aqui já fazer o meu jabá. Bora. Faça. Que é assim, tá pensando a respeito, acho importante estudar mais. É importante estudar mais, então tem lá o site, um dos lugares para estudar, né? Obviamente. É o site do Não Monofoco, lá tem vários textos legais, textos, inclusive, com referências, que dá para buscar as referências, né? nãomonifoco.com.br. Nosso perfil no Instagram, @nãomonifoco, tem nossos não monipílulas, né? Que são os textos mais curtos que vão para o Instagram. Importante, eu acho, que criar uma rede de afeto, uma rede de apoio que vai te fortalecer nesse processo que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eu acho que, assim, de cara, eu diria isso. E, assim, eu acho que aprender sobre isso tudo eu acho que um dos primeiros exercícios de autonomia, aprender e se responsabilizar por essa aprendizagem. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas chegam, na nossa página, nos grupos, e elas estão passando por determinado problema, né? Então, olha, será que vocês têm um texto que vai falar sobre a ararinha azul da Amazônia e como que ela sente ciúme e tal? Não sei. São coisas muito específicas que a gente não dá conta de criar textos
tão específicos para que cada pessoa está pensando. E aí tem a questão também que não existem receitas prontas, né, e tal. Então, são processos que são individuais. Então, assim, ir atrás, estudar, entender, conversar com outras pessoas faz parte de um processo de aprendizagem. Então, se responsabilizar por esse processo e não esperar que as coisas vão acontecer de mão beijada. Sabe, não tem um memezinho que é de uma criança que ela tá numa sala de aula e aí ela tá lendo e aí ela passa a mão no livro e vai passando a mão na cabeça como se ela fosse aprender as coisas só de colocar assim Sim. o livro na cabeça? E não é assim que as coisas vão acontecer. Não basta assim, acho que o perfil da Geni Nunes é um perfil muito grande no Instagram, né? E muita gente lê, então não basta você ler um texto da Geni por dia, né? E achar, bem, já fiz a minha parte. Não, já fiz a lição de casa, né? Já fiz a lição de casa. Não, é se responsabilizar pela aprendizagem e pelo processo, que eu acho que é um dos primeiros exercícios de autonomia, sabe? Você entender o motivo da sua escolha e falar, bem, é isso. Então, a partir de agora, eu vou trilhar um meu caminho, que é um caminho único. Você falou assim, da importância da rede, né? Da rede de apoio e tal. Eu faço terapia, não sei se você faz atualmente, mas eu fico pensando a importância que é você ter uma terapeuta que não necessariamente seja também não mono, mas que respeite as suas escolhas. Sim. Muito, muito, muito importante. A gente, inclusive, no nosso projeto, a gente criou uma lista de psicólogos, né, no Brasil inteiro, não mono, não necessariamente não mono, como você disse, mas são profissionais que têm a sensibilidade, né, de entender as nossas demandas, porque já várias pessoas reclamando de estar em consultório e do profissional tratar ou como se fosse um desvio, ou como se fosse uma coisa temporária, sabe? Passageira. É uma fase. É uma fase, né? E acabar assim, você vai para terapia para poder te ajudar e sai lá pior do que entrou, né? Porque, assim, como tudo que é normativo, né? A psicologia também pode ser normativa, né? Então, é bem complicado mesmo, né? Porque você vai tratar das relações e até a abordagem pode ser uma abordagem monogâmica, aí, tipo, em vez de ajudar, né? Enfim, fuder a sua cabeça. Então, por isso que a gente criou essa lista, uma lista bem bacana, inclusive, né? Quem quiser, tá lá no nosso Instagram, né? Tem uma lista lá com diversos profissionais, e aí tem né, um contato, se atende online, se atende plano ou não, enfim, é uma lista bem legal. Inclusive, para os profissionais que estiverem ouvindo, quiserem fazer parte da lista também, acessa lá o nosso Instagram que a gente inclui, né, na lista. Muito bom. Então, porque eu fiquei pensando, eu sou estudante de psicologia, ainda no começo e tal, mas eu conheço várias psicólogas, e aí eu fiquei pensando, tá, beleza, eu vou conversar com a minha psicóloga, ela fala, tá, mas como está a relação com o seu pai? Tipo assim, ai, meu Deus do céu, medo. Exato, mas que bom, eu achei bem interessante, assim, vocês fazerem essa lista, porque eu acho que é isso, né, a gente precisa realmente de rede de apoio, independente da escolha que você vai fazer, né? Sim. Não, completamente, assim, claro que essa rede de apoio, a gente acaba falando muito dos grupos, né, na internet, que eu acho que, querendo ou não, né, a internet acaba propiciando a gente encurtar, né, essas distâncias, ao mesmo tempo que também pode aumentar, né, mas a priori, assim, porque às vezes tem gente que está, né, em diversos cantos do país, né, e acha que nossa, não conheço ninguém, moro numa cidade pequena, não conheço ninguém e tal. Então, essas redes virtuais, elas podem ajudar a aproximar, né, esse contato que pode ser um contato presencial, físico também, sabe? Sim. Então, pode começar de algum lugar e tal, mas é importante a gente construir mesmo, né? Construir essa rede. Eu amei. Quanta coisa maravilhosa. Não, sério. Amei. Por mim, ficava aqui até... Eu também, que eu gosto de falar.
Gosto de conversar. Não, junta as três, né? Junta as três, dá muito. Tanto que, Eu assim, gosto, eu esse- gosto de ter essas conversas assim, geralmente. Não gosto, mas eventualmente acontece eu virar palestrinha numa festa. Vou no rolê, eu tô na minha, falo, olha, tô quietinha, não vou falar nada. Aí a pessoa tem amigo que Pergunta. sabe, e aí fala, porque a menina do relacionamento aberto. Aí eu falo, então. Aí eu tenho que, né, enfim, vira palestrinha, mas aí eu pego uma cerveja e fica tudo certo. Ah, mas às vezes deve ser cansativo você ser essa pessoa, né? Com certeza. Tipo, olha, é que nem tipo, você é vegetariana, você é feminista. Aí, Não, é não cansativo, quero. assim. Tem gente que genuinamente tá interessada, tá disposta, curiosa. Agora tem gente que tá te ouvindo esperando para te pegar na curva. Pra te dar um argumento de por que você está errada, né? Exatamente. Não dá certo. Nossa, inclusive eu já... Porque, assim, é um assunto que até em espaços progressistas tem um pé atrás, um receio. Sim. Eu já fui em rolezinho assim, que eu já fui massacrada por mulheres feministas. Assim, nossa, esse dia foi louco. Nossa, então assim, e eu, né, falando e tal, não, mas não sei o quê, porque o homem, eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de falar de macho, eu não aguento mais vocês falarem só de macho, desce macho, sabe? Tudo é macho, tudo gira macho, sabe? Então, assim, é um assunto que agora você pode pensar que está criando, né, assim, uma visibilidade, de fato está criando. Não acho que essa visibilidade é benéfica o tempo todo, né? Porque é isso, está falando de relacionamento aberto na maioria das vezes, e aí também abre um espaço para um esgoto também, né? De coisas, né? Acontecerem. Mas é um assunto que, nossa, você vai ver... Galera, eu vou falar do Twitter de novo, porque é onde eu vejo grande parte da escrotidão. Comunistas, marxistas, assim, falando, não adianta você falar de não monogamia, não vai comer a minha mulher, como se trata sobre isso. É sobre a sua mulher e sobre você, né, meu bem? Então é um assunto que até nos espaços vira assim, filhotinhos de Damares, sabe? Eu falo assim, que é isso, Damares? Sai do fake. Meu Deus, difícil, mas assim, a gente continua aí, né? A gente continua falando, e inclusive assim, falando para quem quer ouvir, sabe? E conversando entre os nossos também, se fortalecendo, sabe? Porque é muito difícil, assim, é tenso mesmo viver numa sociedade em que você, primeiro que se você faz parte de uma minoria, porque a maioria das pessoas que eu conheço, não monogâmicas, são pessoas negras, né? Pessoas racializadas como um todo, negras, indígenas, né? Pessoas trans, porque existe uma visão também equivocada de que não monogamia é coisa de gente que tem dinheiro, porque, né, para poder dividir dinheiro para todo mundo, para poder bancar as várias famílias. As várias famílias, ou gente, ou de homem, né? De gente tilelê, né? De gente paz e amor, né? Ou de gente branca, né? Que é isso? Que é isso, não monogamia para pessoas negras, mas a monogamia foi negligenciada, né? A gente não pôde acessar nem a monogamia, porque as pessoas não assumem, quem dirá não monogamia, sendo que não se trata disso, né? E a maioria das pessoas que eu conheço todo mundo de alguma minoria política, sabe? Então, às vezes, a gente procura se fortalecer, né, entre a gente do que ficar debatendo com gente que não quer dar abertura, né? Gente que só está ali pelo deboche. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? Escolher as nossas batalhas. E eu não vou ficar conversando com gente que, assim, que às vezes tem condições de fazer um debate qualificado, mas fica no raso, sabe? Então, não vou gastar, né, com esse tipo de gente, não. Bom, já percebemos aqui que esse assunto não é nada raso, né, gente? Exato. Não, assim, era pra gente entrar Era pra ser um tema sobre não monogamia, virou uma aula de feminismo, de autoconsciência, autoconhecimento, foram vários tapas, olha. 1h30 de podcast, o episódio mais longo que a gente já teve até aqui. Olha, meu Deus. Amei. Ai, gente, e com
tudo isso, assim, eu vou fazer uma conclusão absurdamente resumida, porque não tem como resumir esse episódio, né, de forma mais, enfim. Acho que se tem uma coisa que a gente pode pegar de tudo isso que a gente conversou e de tudo isso que a Nana trouxe, é a questão de refletir, de parar para pensar sobre o porquê das escolhas de relacionamento que você fez hoje, se você está num relacionamento monogâmico, entender se isso está fazendo sentido para você, se você está satisfeita, se você não está, por que você não está, enfim, sair do automático e refletir sobre as suas escolhas e talvez até pensar sobre novos modelos de vida, né? Sobre novos modelos de relacionamento. Exatamente. E muito obrigada, amei, de verdade. Nossa, gente, olha, amei de verdade, não tenho nem palavras. Nossa, foi maravilhoso. Gostei bastante da conversa aqui, de tudo que a gente foi, porque virou um bate-papo, né? E quando vira um bate-papo, assim, é sempre mais gostoso, né? Sim. Então, adorei fazer parte desse episódio, adorei fazer parte do podcast de vocês. E aí, sempre que quiserem, meu amor, estarei aqui. Olha, nem pergunte 2 vezes. Nana, só pra gente concluir, fala os seus canais, faz o seu jabá de novo, rapidinho. Claro. O perfil do projeto é @nãomonoemfoco. Twitter também. Nosso site é www.nãomonoemfoco.com.br. Temos um podcast também, chama Não Monopod. Tem lá no Spotify, Google Podcasts. E meu perfil no Instagram e no Twitter é @eunanaoficial, porque se um dia eu fico famosa, o oficial meio já tá ali. Pra falar. Não, quem sabe, né? Sei lá, famosa por qualquer motivo. Sei lá, colocou os peitos pra fora, fiquei famosa. Sei lá, vai ser uma Kardashian da vida, não sei. Já tá lá o oficial. Então, eu Nana Oficial, porém é isso. Estou preparada para ser famosa, mas todos os perfis são fechados. Família, Tá família. Não, família é uma coisa complicadíssima. Mas Sim, podem entendi. lá, eu vou ver que se tiver um volume a mais de pessoas me adicionando, eu já vou entender que é daqui. Então podem tomara. Podem me adicionar. Só mais uma coisinha. Nós, no Mono em Foco, a gente também dá cursos de formação, né? Sobre não monogamia política. Ultimamente, quem está dando a formação é o Newton. Eu não me lembro agora se tem turma aberta, mas de toda forma é só acessar o site, que lá tem todas as informações, vale super a pena os cursos, porque o Newton tem uma bagagem histórica impressionante, então vale muito a pena fazer curso com ele. Que legal, arrasou. Bom, todos os links para tudo isso que a Nana falou estão na descrição. E é isso. Para quem ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Lembrem de compartilhar os episódios. Compartilha esse, que ficou maravilhoso, principalmente esse, né? E sigam a gente também no Instagram, que a gente tem um canal, para quem não sabe, é o @podcastsubversivas. Muito obrigada, gente. Compartilhem com quem vocês gostam aí, que ficou muito bom esse episódio. Beijos e até mais. Tchau. Beijos e até mais.